por que eu escolhi falar, né, do nada, assim, sobre ovos, né, de todos os ingredientes que tem. Porque pra mim, os ovos são o mais importante na confeitaria, são o ingrediente mais importante na confeitaria. Talvez os ovos e o açúcar estão ali, né, lado a lado. Porque senão, sem açúcar, não tem doce, né? Confeitaria é doce, não adianta. E os ovos, eles são tão completos que nenhum outro ingrediente consegue substituir todas as funções, né, dos ovos na confeitaria. Então, por isso que hoje eu queria ressaltar essa questão dos ovos e falar, né, sobre eles, porque ainda hoje há muito erro cometido, né, em alguns doces. Não tem o resultado esperado por causa, né, que não soube, não entendeu muito bem como é que funciona essa questão dos ovos, né? E como eu sempre falo pra vocês, os 3 pilares da gente entender, dominar qualquer cozinha, né? Dominar a confeitaria. Eu ensino confeitaria francesa, então para dominar a confeitaria francesa, por exemplo, o que a gente precisa saber, os 3 pilares são conhecer os ingredientes, saber as técnicas, como aplicar as técnicas corretamente e conhecer as bases, né, receitas bases, para você ser livre e fazer depois desenvolver as suas próprias criações. Esses 3 pilares a gente precisa saber muito bem e dominar muito bem para conseguir se desenvolver na confeitaria e dominar a confeitaria francesa, por exemplo, tá? Então, os ovos, né, um ingrediente muito utilizado na confeitaria. Eu trouxe aqui um breve resumo, tem muito mais coisas que dá pra falar sobre ele, né? O ovo, tá? Ele, aqui, né, a composição do ovo, como é que ele é formado? Tem a casca, né, casca porosa. Aí ele vem a clara que é composta normalmente de 88% de água, 11% de proteína, tá? Que é a albumina, né? A clara também é conhecida como albumina. Aí a gente tem aqui a gema, né, centralizada. A gema que é composta principalmente de gordura, proteína, minerais e água, tá? Mas a maior quantidade dela é água e gordura, tá? A gema. Aí a gente tem a calasa. Calasa é aquele fiozinho branco, que às vezes a gente quebra o ovo, não tem uma membranazinha branca assim, compridinha. Essa é a calasa, tá? Ela tem uma cordinha em cima e uma embaixo e ela serve para manter a gema centralizada, ok? Aí a gente tem um bolsão de ar, não sei se vocês já repararam, quando a gente abre o ovo, tem uma pelezinha que tem um arzinho dentro. Esse ar é uma fonte, né, de oxigênio para o embrião que vai ali depois, que iria, né, nascer um pintinho, ia virar pintinho. Então ela tá ali para isso também, tá? E o que é essa coisinha vermelha aqui? Essa pintinha vermelha, não sei se você já quebrou um ovo e... Meu Deus, parece que é um bicho comum. Não. Já quebrou um ovo e tinha uma pintinha vermelha. Eu já escutei que é um pintinho que não deu certo e aí ficou ali. Já escutei cada coisa que a gente não se acredita. Eu por muito tempo eu acreditei nisso, mas não é, tá? Isso aqui é uma pintinha, não é em todos os ovos, é só de vez em quando aparece em um e outro. É uma pintinha de sangue, tá? Que na hora de formar, né, a gema acabou meio que uma membranazinha, né, de sangue, se rompeu e aí ela formou essa manchinha de sangue ali no ovo, mas ele é totalmente normal, né, para consumo, ele pode ser utilizado normalmente, ele tá bom para consumo, né, então não tem problema nenhum se tem essa manchinha de sangue ali no ovo, não vai alterar em nada e também não vai fazer mal para ninguém, tá? Então, os cuidados que a gente tem que ter com o ovo, tá? Já que a gente usa muito e eles são um ingrediente caro, né? Dentro da nossa receita, eles são mais caros do que o trigo e o açúcar até, né? Então, os cuidados pra gente manter o nosso ovo, né, por mais tempo e fresco, tá? Manter ele sempre refrigerado, em ambientes refrigerados há menos proliferação de bactérias, tá? E a gente vai saber que esse ovo ele tá mais velho, né? Já não tá mais tão bom assim. Quando ele tiver com cheiro forte, quando ele tiver mais líquido, né? Tanto a clara quanto a gema estiver mais líquida. A gente quebra ele já
espalha assim bem rápido, a clara a gente vê que tá bem líquida, a gema também se rompe muito fácil, então a gente sabe que o ovo ele já tá um pouquinho mais velho, tá? E aí a gente tem que cuidar, né? Manter em um ambiente refrigerado, porque a casca ela é porosa, né? Ela absorve cheiros, absorve o calor, claro, né? Então, para manter ele, né, mais fresco por mais tempo, manter refrigerado, e quando for usar, tira e deixa em temperatura ambiente para usar ele em temperatura ambiente, tá? Então, assim, ó, quanto mais velho também o ovo, mais alcalino ele fica e mais proliferação de bactérias pode ter. Bactérias não se desenvolvem em meio alcalino, né? Em meio ácido, elas só se desenvolvem em meio alcalino, tá? Então, cuidar também de quem a gente compra, né? Ter certeza que são ovos frescos que a gente está comprando, ok? E aí, outro cuidado que a gente tem que ter, daqui eu já comentei uma vez com vocês, mas eu vou repetir, né? É a questão da pasteurização dos ovos, né? Como que a gente faz para, então, matar qualquer micro-organismo patogênico, né? Que faça mal pra gente. A gente não vai saber se aquele ovo está contaminado com salmonela, por exemplo, ou não, né? Ou qualquer outro micro-organismo. Então, para você pasteurizar os ovos, você precisa deixar ele a 60 graus, no mínimo a 60 graus, por 3 minutos e meio, tá? Precisa ficar no mínimo nessa temperatura por 3 minutos e meio para matar qualquer micro-organismo patogênico dos ovos, tá? E aí, você me pergunta, né? Ah, Patrícia, mas o ovo ele coagula também a 60 graus. E aí, como é que faz? Se ele coagula, quer dizer que ele se firmou, né? As proteínas se firmaram a 60 graus, mas também eu preciso pasteurizar ele. Eu não posso não quero esse ovo cozido, né? Preciso ele líquido ou cremoso ainda para fazer a minha preparação. Cremoso não, líquido, né? Aí, toda vez que a gente vai pasteurizar um ovo, dificilmente a gente vai fazer ele sozinho, né? Não vai botar ele na panela ou em banho-maria sozinho e ficar ali controlando a temperatura até 60 graus, porque ele vai coagular. Sozinho não tem como. Agora, toda vez que a gente mistura açúcar, leite, amido de milho, suco de alguma fruta nesse ovo, né? Ou só na gema, ou só na clara também, esses ingredientes, eles diluem as proteínas dos ovos, tá? E alguns deles impedem a coagulação tão rápida a 60 graus. Ela aumenta, toda vez que a gente dilui essas proteínas ou mistura com o açúcar, né, o amido, ele aumenta essa temperatura de coagulação. Então faz o ovo aguentar mais tempo em temperaturas altas, tá? Por isso que a gente consegue pasteurizar os ovos, sim, claro que misturado, né? Como eu falei, com algum outro ingrediente, mas a gente consegue. Perguntinha só, você vai falar do peso da casca, clara e gema mais adiante? Não estava aqui no meu cronograma, mas eu posso falar, tá? O ovo pesa, mas é que é uma coisa muito variável. Não tem como, assim, eu dizer exatamente, porque vocês já viram, né? Que existe ovo desse tamanho e ovo desse tamanho, né? Mas em média o ovo pesa 50 gramas, a clara 30 e a gema 20, tá? Um ovo de tamanho médio. Só que isso, assim, varia muito, muito. Né? O que pode ser médio pra mim, não é médio pra você, então, né? Mas esses são os pesos, tá? E aí, congelamento. Dá pra congelar ovos? Dá. Melhor é congelar separado, tá? As claras você congela sozinhas, sem nada, só põe, né, numa embalagem bem vedada, coloca a data e tudo mais. E as gemas você precisa colocar ou uma pitada de sal ou uma pitada de açúcar, tá? Um desses dois ingredientes mistura junto com o garfinho, a gema, fecha e coloca pra congelar, aí você consegue retirar. Se você congelar a clara sozinha, se você congelar a gema sozinha, ela vai descongelar muito borrachuda, tá? Aí você não vai conseguir utilizar ela em nenhuma outra preparação. Por isso que precisa de uma pitada de sal ou de açúcar. Eles diminuem o ponto de congelamento. É isso, né, Mori? Começar a conversar antes de... Ainda me ajuda nas minhas pesquisas, tá? O sal ou o açúcar diminuem o ponto de congelamento
né, ali nas gemas, e aí a gente consegue descongelar elas como, né, volta normal, como se nada tivesse acontecido com elas, tá? Mas claro, daí vai ter um pouquinho de sal ou de açúcar, vai ter que escrever em cima o que tem, tá? Que pode afetar na sua receita. E aí as funções, né, dos ovos nas receitas. Aqui eu digo função tanto em massa de bolo, quanto em massa de torta, quanto em creme, né? Cada uma se aplica para uma finalidade, tá? Mas eu falo de tudo. Estrutura, tá? Os ovos dão estrutura por causa da coagulação das proteínas, né? O ovo é muito rico em proteínas, né? E aí, junto com a proteína do trigo, tá? Eles se firmam e aí eles formam a estrutura mesmo, né? O que a gente vê ali, firme, segurando para levantar, né? Um bolo tirado para pegar na mão, né? Uma massa dessa, porque ela formou essa estrutura ali, a proteína se coagulou e se firmou no fogo, né? Com o calor, e aí formou essa estrutura toda dessa massa, né? Desse bolo, dessa torta, ok? Emulsificação, tá? A gema, ela é rica em lecitina. A lecitina é um fosfolipídio, tá? Que é uma gordura lipídio, né? Uma gordura rica em fósforo. E esse fosfolipídio, ele consegue atrair tanto gordura quanto água. E ele junta os dois. Por isso ele é um emulsificante, por isso que a gema é um emulsificante. Ela junta a gordura e a água nas misturas, né? Sem isso a gente teria creme separado, né? Com gordura para um lado, água para o outro, massa também, toda sem, né? A massa nada homogênea, tudo separado. Então, por isso é muito importante os ovos, nesse caso a gema, tá? Crescimento, né? Toda vez que a gente incorpora ar nos ovos, né, as claras conseguem incorporar até 8 vezes o seu volume, né, com ar, e as gemas até 4 vezes, então toda vez que a gente incorpora, a gente incorpora o ar, né, aí vai pro forno, né, ou a massa, por exemplo, e aí esse ar vai querer sair, né, que tá ali dentro aprisionado, e vai fazer a massa também crescer, né, então ela cria o crescimento mecânico, né, nas nossas massas. Amaciamento. A gordura das gemas, ela enfraquece o glúten, tá? Isso é importante para confeitaria, né? Toda gordura e açúcar enfraquece o glúten. O glúten, né, a gente sabe, quanto mais o glúten está desenvolvido, massas mais duras a gente vai ter, né? Então, por isso é bom, porque a gordura das gemas enfraquece esse glúten, aí a gente vai ter uma massa mais macia. Já não é tão bom para panificação, né? Que na panificação a gente quer um glúten mais desenvolvido, um glúten mais forte. Então, assim, né? Por isso é importante entender o que a gente está usando em cada um, né? E como funcionam os ingredientes em cada um, tá? Umidade, muita água, né? Os ovos, eles contêm muita água. Então, mais da metade do seu peso é água, né? Então ele vai trazer mais umidade para as nossas preparações, tá? Além de sabor, nutrição, porque é muito rico em proteínas, minerais, diversas. Tem uma lista lá que eu li esses dias que era interminável a quantidade de nutrientes e tudo que tem nos ovos. Então ele traz nutrição pra gente também, e cor, tá? A gente pincela, né, a gema, os ovos inteiros em cima de alguma massa. A proteína com a gordura, elas criam essa cor, tá? A mistura desses dois ingredientes ali em cima criam essa corzinha na nossa massa. Por isso que a gente pincela a gema, né, de ovos, por exemplo. No nosso gâteau basque a gente vai pincelar amanhã. Gemas em cima da massa. E pra mim, um dos mais incríveis, né, funções dos ovos aqui, que é o espessamento, tá? Aqui principalmente para cremes. Também por causa da coagulação das proteínas. Então elas se firmam, né, e engrossam os nossos cremes, espessam, aumentam a viscosidade dos nossos cremes, tá? E aí, existem umas fases, né, pelas quais os ovos passam,
né? São 3 fases que eles passam, que o ovo passa até ele, né, finalizar, coagular, ter ali a sua função finalizada, vamos dizer assim, tá? A primeira é a desnaturação da proteína. Toda vez que a gente aplica um ácido, um calor ou uma agitação no ovo, há desnaturação da sua proteína. Quer dizer o quê? Que a estrutura da proteína era de um jeito e a gente aplicou calor, agitação ou ácido, por exemplo, e ela ficou de outro jeito, tá? Por exemplo, aqui, ó, normalmente as proteínas dos ovos, ela tem esse formato de uma molinha, tipo um novelinho assim, de lã, uma molinha, tá? E quando a gente aplica ácido, calor ou agitação, ela se transforma numa estrutura mais chata, mais plana, tá? Por isso que ela muda também o seu aspecto. Quando a gente, por exemplo, aplica agitação na clara, né? Ela é líquida, transparente. A gente aplicou agitação nela, botou na batedeira. Aí ela se transformou numa massa semissólida, com outra característica, né? A gente pega na clara crua, ela é ali líquida, né? Meio viscosa e tal. Pega na clara batida, já tem outra estrutura, outra textura, né? Então ela se desnaturou, né? Mudou a sua estrutura e se transformou em outra coisa, tá? Mesma coisa no calor, ela se firma, né? O merengue, né, vai se firmar, né? E aí vai ser um outro produto no final, tá? E aí, com o calor, né, como eu falei, o calor no fogo também desnatura a proteína. Aí, passou da fase da desnaturação primeiro, tá? Aí acontece a coagulação também pelo calor ou agitação, tá? Quando a gente coloca as gemas, por exemplo, num creme, né? E vai ali mexendo ele também, vai aplicando calor, né, moderado. As proteínas se firmam, tá? Daí elas não tem mais nenhuma... ali ela já terminou a sua função, né, de coagular. Ela se firmou, engrossou o creme, é isso. Ali parou, tá? Então, se desnaturou primeiro, depois ela se coagulou, né, com a ação do calor. E ficou ali, né, espessou o creme e terminou a sua função, né, de coagulação, né, de espessar essa nossa mistura, ok? E a cinérese, que é o quê? Quando a gente aplica, por exemplo, calor demais, né, nessa gema, por exemplo, no nosso creme. Provavelmente vocês já aconteceu isso com vocês, já passaram por isso, que é o creme talhado, né? Que fica todo separado. Aconteceu o quê? Aconteceu a cinérese, que coagulou demais, né, essas proteínas, e aí ela separou da água, né, a proteína separou ali da água da gema e tem esse aspecto talhado, tá? Isso é cinérese, quebra, né, da proteína. Ou por agitação também, né, quando a gente bate, por exemplo, um merengue por muito tempo, né, ou rápido demais, muito tempo. Normalmente é muito tempo que a gente faz e acontece isso, que ele fica com uma estrutura meio quebradiça, não tem? Provavelmente já aconteceu com você também, comigo também, já aconteceu. Aí ele até começa a vazar água. Aconteceu a cinérese, tá? A proteína coagulou demais e aí ela se rompeu, né? Rompeu a sua estrutura, ela tá perdendo ali já toda a água e aí ela fica com esse aspecto meio talhado, meio quebrado, tá? Importante frisar que toda vez que acontece isso, principalmente no creme, ela perde o seu poder de espessamento, tá? Que é por isso que a gente colocou, né, a nossa gema no creme, entre outras funções, mas principal espessamento, por exemplo, no creme de confeiteiro. Se ela só um pontinho e outro aconteceu isso, ok, passa na peneira, dá para reutilizar. Agora, se o creme todo aconteceu isso, ele perdeu o poder de espessamento, tá? Então, o creme não vai firmar mais, tá? Então, tem que levar em consideração tudo isso, né, das fases dos ovos, né? Não sei se ficou claro para vocês, né? Mas primeiro desnatura por adição de algum ácido, do calor, da agitação. Depois ela se coagula, que a proteína firma, tá?
E por último, acontece a cinérese, que na verdade não que acontece, né? Só vai acontecer se a gente ou esquentar o creme demais, né? Rápido demais, que elevou muito a temperatura, ou bater, por exemplo, a clara demais, né? Que a gente rompe essa estrutura, ok? Daí acontece a cinérese, o que a gente quer evitar, ok?